Fala galera, beleza? Ontem dei aula para Beatriz, uma aluna do primeiro ensino médio, e deixei um exercício extra para ela que eu estou resolvendo para enviar. E vou aproveitar e deixar aqui no YouTube para quem quiser dar uma olhada. E se você quiser alguma aula particular, me procure. Pode ser aqui pelo próprio YouTube. Tá legal? Mas aí, sem mais delongas, vamos lá para o exercício que eu deixei. Vamos ler o exercício. Ele falava sobre um bot, né? Aliás, esse exercício a quem interessa é um exercício que caiu na SpaceX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Mas vamos lá, é um bot de assalto que deve atravessar um rio na largura de largura igual a 800 metros. Está aqui no desenho, é um rio, ele tem uma largura de 800 metros. E ele quer atravessar numa trajetória perpendicular. Então essa é a trajetória que ele quer atravessar o rio. Tá legal? E a sua margem, né? Perpendicular à sua margem. No intervalo de tempo de 1 minuto e 40 segundos. Então ele quer atravessar em 1 minuto e 40 segundos, com velocidade constante. Considerando o bote como uma partícula e desprezando a resistência do ar, é sempre assim na física do ensino médio, né? É, sendo constante é igual a 6 metros por segundo a velocidade da correnteza, olha só, tem uma correnteza, né? Que é a velocidade da água em relação a um ponto fixo na Terra. E ela é uma velocidade constante, que é a velocidade da correnteza do rio em relação à sua margem. Ele quer saber o módulo da velocidade do bote. A pergunta é o módulo da velocidade do bote em relação à água do rio. Ok? Tranquilo? Então a ideia é o seguinte, tem um rio 800 metros de largura, quero atravessar perpendicularmente às margens e eu quero saber a velocidade do bote em relação às águas, sendo que a correnteza, né, em relação às margens, a velocidade das águas em relação à margem é 6 metros por segundo. E eu quero atravessar em 1 minuto e 40 segundos. Bacana? Então vamos desenhar aqui os vetorzinhos. Aqui eu tenho que desenhar vetorzinhos. Eu vou pegar aqui, por exemplo, aqui, uma cor vermelha aqui, para eu desenhar o seguinte. Ele quer atravessar nessa direção. Então, isto é o que quem tiver, ó, atravessar perpendicular. Quem tiver na Terra olhando para esse barco vai ver ele atravessar desta maneira. Ou seja, quem está na Terra vê o barco atravessar assim. Então, essa aqui é a velocidade do barco em relação a quem? A um ponto fixo na Terra, a uma árvore, a você que está lá parado olhando o barco atravessar. É assim que você vai ver o barco atravessar. Só que se o cara colocar o barco nessa direção e sentido, ele não consegue atravessar assim, porque a correnteza arrasta ele. Logo, em relação às águas, o cara vai ter que dar uma velocidade para o barco nesta direção e sentido. Esta vai ser, que é a minha pergunta, a velocidade do barco em relação à água, para que ele consiga atravessar perpendicular. Tá legal? Então, esta é a pergunta do exercício. Vou até avisar, ó, é isto que a gente quer saber. Tranquilo? Ô professor, mas por que eu coloco o barco nessa direção e sentido em relação às águas? Ora, porque a correnteza vai trazer você perpendicular às margens e vai ajudar você a fazer o movimento, né, perpendicular. Aliás, a correnteza traz você paralelamente às margens, né? Tranquilo? Esta é a velocidade da correnteza, que eu vou dizer que esta é a velocidade das águas da correnteza em relação a quem? A um ponto fixo na Terra. Tá aqui. Tranquilo? O que você quer saber? Esse cara. Esse aqui você sabe, que é a velocidade das águas em relação à Terra. Então vamos ver o que a gente sabe e o que a gente procura. A gente sabe este carinha, né? Velocidade da água em relação à Terra, que é a correnteza, e queremos saber este cara. Bom, diquinha, vamos descobrir esta velocidade e usar um Pitágoras e acabou o exercício. Simples assim. Foi? Deu para ir? Não esqueça que a largura do rio, vou marcar aqui para você, a largura do rio é de quanto? 800 metros. Largura do rio, 800 metros. Fechou? Bom, vamos lá. Vamos calcular essa velocidade. Como essa velocidade é perpendicular às margens, eu vou usar esse deslocamento, né? Então vamos lá. A velocidade do barco
por quem está vendo ele da Terra, né? Esta velocidade é exatamente o deslocamento, ΔS, que vai ser os 800 metros, no intervalo de tempo. Bom, turminha, o deslocamento é os 800 metros. Estou usando esta velocidade perpendicular às margens, eu vou usar a largura do rio, 800 metros. Só que ele quer atravessar esses 800 metros em quanto? 1 minuto e 40 segundos, né? 1 minuto são 60 segundos, com mais 40 segundos, isso vão dar 100 segundos. Então, 800 por 100 dá 8, simples assim, esta é a velocidade do barco. Agora a gente pode aplicar, eu fiquei aqui na frente, né? Eu fiquei aqui na frente, eu esqueço. Aí a gente pode aplicar agora um Pitágoras. O que eu tenho? A velocidade do barco em relação à Terra, 8 metros por segundo, e tenho a velocidade da correnteza, 6 metros por segundo. Ora, adivinha você onde nós vamos cair? No Pitágoras de um triângulo famoso, o triângulo 3, 4, 5, né? Está multiplicado por 2. Então vamos lá, olhando para esta figura, eu vejo o que eu estou procurando. A velocidade do barco em relação às águas é uma hipotenusa. Ele ao quadrado, olhando lá no meu desenho, vai ser a velocidade das águas em relação à Terra, que nada mais é do que um cateto naquele triângulo, mais a velocidade do barco em relação à Terra, que é um outro cateto. E nós temos todas as medidas aí, tá? Quem é esse cara então? A velocidade do barco em relação às águas ao quadrado vai ser velocidade das águas em relação à Terra, 6, tá ao quadrado, mais velocidade do barco em relação à Terra, acabei de calcular, deu 8. Veja que esse é o triângulo, né? Vou marcar aqui só para você ver. Lembra do triângulo 3, 4, 5? Cateto 3, cateto 4 resulta em hipotenusa 5. Se eu dobrei o cateto de 3 para 6, outro cateto de 4 para 8, a resposta vai dar 5 dobrado, vai dar 10. A resposta vai dar 10. Mas se você tem alguma dúvida, eu tenho um pouco de dificuldade com a matemática, vai lá e faz a conta. 6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64, soma dá 100. Tira a raiz quadrada, porque a velocidade do barco em relação às águas está ao quadrado, tira a raiz quadrada de 100, vai dar 10. Então esse barco deve ter em relação às águas uma velocidade de 10 metros por segundo, na direção e sentido que ele não perguntou, que está sendo indicada nesse vetor azul aí. Tá bom? Tranquilo? Foi? Espero que sim, isso aí está na alternativa D. Espero que a Beatriz, que vai receber esse vídeo, tenha entendido e quem viu aqui pelo YouTube também tenha entendido. Valeu? Um abraço aí para vocês. Até mais.